o que o curso de Direito não lhe contou sobre a advocacia prática? Você já terminou a faculdade? Está cursando? Já fez OAB? Está estudando para a OAB? Vou trazer aqui para você 7 habilidades necessárias ao advogado para que ele possa ter um escritório de advocacia, para que ele possa advogar na prática. A primeira habilidade necessária ao advogado, a criatividade. Você pode se surpreender com essa primeira habilidade e pode me perguntar, mas a criatividade, o advogado precisa ser criativo? Tem as leis, tem a doutrina, a jurisprudência, só que ele ainda precisa ser criativo? Me parece que a criatividade está restrita aos profissionais da arte. Não, o advogado deve ser criativo, porque com todas essas leis, com toda a doutrina, com toda a jurisprudência, o advogado cria teses necessárias e adequadas aos fundamentos, aos fatos trazidos do seu cliente. Então ele deve sim ser criativo. E a criatividade é só no começo do processo, só na petição inicial? Não, ele deve ser criativo durante todo o correr do processo. Ele deve ser criativo no momento que ele precisa recorrer. Ele deve ser criativo em cada petição, com destaque dos fatos, com destaque de documentos. Então também necessita da criatividade do advogado. A segunda habilidade necessária ao advogado é a gestão de tempo. Porque você que está fazendo direito, que já terminou, que já tirou a OAB, sabe quanto o advogado é dependente de prazos. Nós temos inúmeros prazos diversos, diferentes, prazos que devem ser cumpridos no tempo. Não é possível prorrogar esses prazos. Ele é fatal para o advogado. Então, é necessário ter uma gestão de tempo no seu escritório. Selecionar os processos por prioridades, audiências, prazos, consulta com clientes, perícias. Então, essa habilidade, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida pelo advogado e é necessária. A terceira habilidade são os desafios da tecnologia. Você que está me ouvindo certamente nem viu como eram os processos há algum tempo atrás. Eram processos físicos. Havia um caderno que ficava no fórum e nós tínhamos que fazer carga desse processo, pegar o processo, trazer, cumprir os prazos, protocolar os documentos, todos físicos. Hoje, com a tecnologia, o processo é virtual. Então a gente não precisa mais ir ao fórum fazer carga do processo. Aliás, nós não precisamos nem fazer audiência no fórum, porque as audiências, na sua grande maioria, são também virtuais. Mas a tecnologia não trouxe apenas essas questões, ela trouxe a inteligência artificial, diversos aplicativos necessários ao advogado para aprender a lidar com os processos. E isso impacta também nos aplicativos que você vai utilizar para enviar seus documentos, como filmagens, áudios, fotos. É possível enviar todas essas provas nos sistemas virtuais, mas também é necessário que você tenha essa habilidade de lidar com esses aplicativos para enviar os documentos. A quarta habilidade necessária ao advogado é o equilíbrio. Por que o equilíbrio? Porque são inúmeras situações difíceis, tensas, estressantes, seja em relação ao nosso cliente, que já nos procura naquele momento difícil da sua vida, sejam nas audiências, conversar com o juiz numa sustentação oral. E a quinta habilidade, resiliência. O advogado precisa ser resiliente, ser tão forte como o ferro e muitas vezes como a fênix, ressurgir das cinzas naquela situação mais difícil,
naquele problema onde parece não ter solução. Seja problema pontual de um cliente, seja um problema com os juízes, seja um problema processual. Então, eis que o advogado ressurge e ele cria uma situação, ele se aproveita daquela dificuldade, daquele problema para sair vencedor. A sexta habilidade é a perseverança. E você poderia me perguntar, perseverança? O advogado tem que ser resiliente, perseverante, criativo. Nunca imaginei que seria necessário isso. Sim, o advogado precisa ser perseverante. Em muitas situações, recebemos decisões tão contrárias aos nossos interesses que eu digo para você, dá vontade de desistir. Mas é nesse momento que você tem que buscar do seu conhecimento, da legislação, da doutrina e encontrar uma saída sem desistir, sempre continuar. Eu diria que a perseverança é essencial para a característica do advogado e é uma habilidade que ela pode ser treinada. E a sétima e última habilidade, você vai ficar surpresa, é a paciência. Ora, mas qual advogado é paciente? O advogado vive com prazos, o advogado vive estressado porque ele tem que resolver os problemas dos seus clientes e ele vive sempre com o seu tempo apertado. Como é que ser paciente nessa situação? Sim, o advogado precisa ter paciência para que a gente coloque no nosso trabalho a certeza de que mais do que uma decisão ruim, mais do que um problema que para a pessoa é insanável, nós poderemos dar uma solução adequada, mesmo que essa decisão demore, mesmo que passem anos, essa decisão chegará e ao final será boa para o nosso cliente.